Olá, Oi, eu sou o Francisco Toné, eu sou idealizador e diretor do espetáculo High Kafkas. eu sou o Pedro Kligerman, sou o tradutor da peça. A gente está aqui para falar um pouco desse espetáculo para vocês. A gente basicamente fez um mergulho profundo na obra do Kafka. Minha primeira contato assim, de mais profundidade com essa obra a gente se interessou muito pela obra A Construção, uma pequena novela. Foi o último conto que o Kafka escreveu antes de morrer. E depois a gente começou a traduzir essa novela, tudo, mas o projeto não andou, a gente acabou parando isso. Mas nesse primeiro momento eu entrei em contato com uma parte muito grande da obra do Franz Kafka, né? E é importante a gente falar aqui que esse escritor, depois do Shakespeare e da Bíblia, a literatura, a obra do Kafka é a obra mais estudada no Ocidente, né? Então a gente está falando de uma figura muito importante, né? Do ponto de vista artístico, né? Então, a partir do momento que eu tomei conhecimento de uma mais geral da obra, eu comecei a me interessar pelos contos, porque os contos, as chamadas alegorias, eles detêm um mistério, ele tem uma grande simplicidade, mas ao mesmo tempo essa simplicidade ela acaba determinando uma multiplicidade de significações, né? E esses contos então são pequenas pérolas que a gente fez uma edição e basicamente capturou da obra do Kafka para fazer esse trabalho, né? O interessante é que o Kafka ele fez uma espécie de previsão do momento histórico posterior à obra dele, que foi o nazismo, né? E eu costumo dizer que essas situações que ele coloca nos contos, que são situações cotidianas e ao mesmo tempo que trabalham com o fantástico, né? com o imaginário fantástico, e para ele uma das coisas mais importantes da obra dele é a verossimilhança que ele trabalha isso, como é que você mergulha no fantástico acreditando naquilo. Esse momento, o Kafka, basicamente, atualmente, ele se encaixa perfeitamente para essa época que a gente está vivendo no mundo e no Brasil, né? De uma dominação sofisticada, né? De um excesso de informações que embota a mente das pessoas, né? E, de alguma forma, a obra do Kafka se encaixa nessa contemporaneidade, né? Pedro, fala um pouco, então, da tradução. Então, o processo de tradução é muito interessante, porque a gente parte de não mudar o texto, né? De traduzir ele exatamente como ele é e utilizar o texto original como ele é. Então é como se fosse uma peça que não tem uma dramaturgia, mas sim uma literatura, que a gente usa um texto original e os atores falam esse texto como ele era originalmente. Então a gente não faz uma adaptação, uma tradução mesmo. A gente resolve na cena, né? Isso. A própria voz do escritor faz com que o ator realize aquilo. O ator toma para si a voz do autor, né? Mas ao mesmo tempo, quando você demora um pouco a entender essa linguagem, quando você entra nessa linguagem, quando na verdade a ação se completa. E aí você mergulha no universo do Kafka de uma maneira totalmente inovadora. É uma tecnologia absolutamente inovadora, essa maneira que a gente está tendo de interpretar o Kafka para o teatro. Isso. Obrigado. Obrigado. Espero que a gente se encontre agora durante o processo da montagem no futuro. Obrigado.